E eu lembro que eu estava falando aqui que nós fizemos uma série. E eu já pastor, tá bom? Nós fizemos uma série em 2018, todo baseado no livro do pastor Alcione. Oi, pastor, boa noite. A Boa noite, tudo bem? paz. Paz, tudo Tudo bem? bem? O senhor não Tudo imagina bem. a gratidão que eu estou no meu coração de te receber aqui no meu IG. Eu costumo falar que o nosso IG do Instagram é a nossa casa. A gente fala de casa, né, com os irmãos. E eu estava contando para eles Ok, aqui prazer todo lá meu. no. Ah, pastor, uma bênção. Eu estava contando para eles que no IG da igreja, Projeto Vida Nova de Nilópolis, é só eles colocarem contaminação espiritual, que eles vão ver a série toda que a gente fez de mensagem em cima do seu livro. Lá em Ah, 2018. que Foi bom, uma bênção. Foi que maravilhoso, bom. libertador, pastor. E eu queria deixar aí para os irmãos que não conhecem o Pastor Alcione é esse IG que está aqui em cima. Você vai lá no perfil dele, já segue ele, tá? Já segue porque tem muita coisa boa. O pastor sempre posta assim umas frases maravilhosas, assim, de muita revelação da parte de Deus, e eu sei que vai ser bênção. Então, ele é um pastor, ele é um teólogo, ele é um filósofo, é um discípulo de Jesus que tem muita experiência com Deus e vai ministrar para nós, dividir conosco, compartilhar, impartir para nós essa noite sobre a contaminação espiritual, sobre o que é esse processo e o que a orfandade tem a ver com isso, o que o filho, né, que ficou lá, do filho pródigo, tem a ver com isso. Pastor, quero deixar o senhor muito à vontade, tá bom? E a gente só está aqui bebendo da sua vida, a gente quer beber de tudo que o senhor tem aí para fluir do Rio de Deus, tá bom? Não, tudo bem. Fica à vontade. Sim, mas você quer uma pregação? Você quer fazer pergunta? Não, assim, não, O que que não, você assim. quer saber exatamente? Então, vamos lá. E Igreja Batista Lagoinha tá aí presente, legal. O que a gente quer, pastor? Que o senhor desse para nós, assim, o que é a contaminação espiritual, que muita gente não sabe. Eu tenho muita gente aqui, muitas pessoas no IG, que conversam comigo no direct, falam de algumas questões, trazem algumas demandas acerca até do que o seu livro fala, em relação ao que é essa contaminação espiritual que o senhor fala no livro e quais são os sinais básicos para os irmãos já poderem identificar alguma coisa aí, assim, de primeira. Ah, ok. Então, esse tema, contaminação espiritual, esse livro foi o meu quinto livro que eu escrevi. Quando eu comecei a trabalhar com a área de aconselhamento, eu comecei bastante focado na área da batalha espiritual, né? Isso foi no início da década de 90. 92, eu ainda era um jovem, saindo da adolescência. Meu pastor é presbiteriano, minha igreja presbiteriana, uma igreja conservadora, e ele começou a se abrir para essa área de batalha espiritual, e E ele foi tendo as primeiras experiências, eu fui como aquele discípulo do profeta, caminhando com ele. Então foi um tempo assim de bastante aprendizado. Aí em 94 nós criamos um curso aqui em Vitória. Esse curso já tem aqui 26 anos. Esse curso hoje existe no Rio e em São Paulo. E ele tem também num formato EAD. Algum tempo depois, aí eu escrevi um livro chamado, meu primeiro livro foi publicado em, acho que 2000, se chama Heranças do Passado. Então, nesse livro eu falei sobre a questão do pecado na linhagem familiar. Como é que a iniquidade dos pais visita os filhos. Porque foi um tempo de bastante experiência nessa área, de muitos atendimentos. Depois eu escrevi um livro chamado Saindo do Cativeiro. Esse livro eu falo sobre a influência de pactos, de alianças, porque essa foi uma segunda área também que nós começamos a atender. Depois, com algumas experiências e embates, eu escrevi um livro traçando um equilíbrio entre a esfera espiritual, psicológica e orgânica, porque eu comecei a ver que
não só nas minhas experiências, mas que os cristãos, de um modo geral, faziam uma confusão muito grande entre o que era uma questão orgânica, uma questão da alma e uma questão espiritual, e que era necessário um discernimento, porque não adiantava a gente ficar espiritualizando tudo, que essa foi a pegada inicial. Achar que tudo era demônio, e depois eu fui tendo vários casos. Aliás, esse é um tema interessante, foi fruto de um livro, e aí eu fui também tendo muitos erros e aprendendo também com esse tema. Depois eu migrei um pouco para falar de família, onde eu falei no meu quarto livro sobre família doente, filho ferido. Aí eu faço uma narrativa da família de José. E aí eu chego no meu quinto trabalho sobre a questão da contaminação espiritual. Quando eu chego nesse tema da contaminação espiritual, na verdade, foi uma investigação que eu fiz sobre a religiosidade. Na verdade, esse tema, contaminação espiritual, foi mais assim um disfarce para falar do religiosismo cristão evangélico. Aliás, a gente pode falar mais de um religiosismo evangélico e não cristão. Eu gosto de separar a Bíblia, a cultura bíblica, da cultura evangélica. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos pelo Instituto Barna, que distribuiu para não sei quantos cristãos uma lista de comportamentos de Cristo e uma lista de comportamento dos fariseus, mas sem dizer que era de Cristo e dos fariseus. Tipo, em tal situação você faria assim ou assado. Uma como Cristo e outro como um fariseu, sem identificar quem era. A pesquisa mostrou que mais ou menos 70% da população evangélica escolhia mais atitudes dos fariseus do que as atitudes de Cristo. Uau. Esse foi um instituto que fez uma pesquisa mostrando como o farisaísmo está dentro da nossa cabeça. E, de fato, a religiosidade, a minha experiência, eu com 22 anos de idade, eu me converti com 17, 22, 23 anos de idade, eu tive o meu primeiro burnout, que é um esgotamento completo, sistêmico, que me parou. Quer dizer, não me parou, eu não parei, eu continuei fazendo mesmo esgotado. Aliás, o burnout me acompanhou por muitos anos. E sempre muito cansado e ainda jovem. E eu percebia também que a minha liderança era uma liderança cansada, era uma liderança séria, muito séria. Mas era uma liderança bastante cansada, fadigada, muita doença, muita gente com dor de cabeça, muita gente estressada. E quando eu me voltei para a temática da religiosidade, essa foi a primeira descoberta chocante. Porque em Mateus 9, quando Jesus fez lá o check-up naquelas sinagogas, Mateus capítulo 9, 35, diz que ele percorreu as cidades e circunvizinhanças ensinando nas sinagogas. Está lá o texto, ensinando nas sinagogas. E ele se compadeceu porque as multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essas duas palavras, aflita e exausta, é o que nós hoje chamamos de burnout, um esgotamento. Essas duas palavras falam de gente exaurida, de multidões cansadas, sem forças, gente sugada. 2 capítulos depois, no capítulo 11, nós temos aquele convite de Jesus, que a gente usa erradamente aplicando a não crente, mas ele aplicou aquilo aos judeus, quando ele faz o convite dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele usa as mesmas expressões para falar de gente esgotada, de gente exaurida. E ele diz, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando eu me deparei com esses textos, eu comecei a questionar se o fardo que eu levava era de fato o fardo de Jesus, ou se eu levava um outro fardo. Por isso que
no livro Contaminação Espiritual, o subtítulo dele é "No passado, milhares morreram pelo cristianismo e no presente, milhares morrem de cristianismo". Existem passagens em que Jesus atacou duramente o farisaísmo e o religiosismo naquela época, quando ele diz: "E ai de vós, escriba, mestres da lei, porque sobrecarregais o povo com um fardo superior às suas forças, e vós nem com o dedo os tocais". A religiosidade, se nós pegarmos o Novo Testamento, o pessoal da batalha espiritual, como eu também sou um admirador da área, eles descobriram, né, fala-se de muitos espíritos, mas a verdade, o grande antagonista de Cristo no Novo Testamento foi a religiosidade. O maior adversário, se vocês olharem as páginas dos evangelhos, vocês vão perceber que em praticamente cada lugar que Jesus estava, ele foi afrontado por um religioso, ele foi questionado, ele foi quase apedrejado. Quando ele foi julgado no Sinédrio por 70, se a gente atualiza os termos, ele foi julgado por 70 pastores, né? Ele foi julgado por 70 sacerdotes, 70 pregadores, 70 homens que faziam o atravessamento da relação do homem com Deus, 70 líderes. E, pasmem, a primeira cusparada que Jesus se levou não foi de um soldado romano nem de um filósofo grego. A primeira cusparada veio de um desses líderes. Quando ele foi julgado na cruz, o Pilatos pagão quis até soltá-lo. Mas a multidão de judeus, incendiada e apoiada por aqueles sacerdotes, o levaram à cruz, embora o pagão Pilatos, inclusive, tendo até revelação, para que o não condenasse. Então, resumindo, Dani, o religiosismo é o maior inimigo da igreja. Ele é o que mais nos adoece, ele é o que mais tira as nossas forças, ele é o que mais traz patologias, né? Além da parte de teologia, eu exerço uma parte também de clínica como psicólogo, e eu atendo muitos cristãos, eu atendo uma média aí de 24 pacientes, metade do meu tempo eu tenho dedicado à clínica como psicólogo. Grande parte dos pacientes são cristãos, e é interessante como é que os cristãos, claro, não são todos, mas como é que nós temos muita facilidade para ter muita distorção, como é que a religião ou a espiritualidade vivida de um modo errado, ela pode ser uma produtora de patologias. Teve o meu outro livro que eu escrevi sobre abuso espiritual, que até foi o meu último trabalho. A gente vê, às vezes, horrores, em nome de Deus. São líderes muito doentes, são pessoas muito doentes, são pessoas muito carentes, que querem uma direção, às vezes gente que não teve pai, e aí o líder ocupa o lugar de pai, mas é um líder muito adoecido. E aí junta isso tudo, e aí sim a espiritualidade passa a ter um fator de patologia. Hoje se sabe, até dentro da psicologia, existem estudos que mostram que a espiritualidade ela pode ser altamente salutar, saudável, curadora. Hoje se sabe disso. Não é à toa que os hospitais são abertos para que pessoas possam ir lá orar. Por quê? Não é porque eles são bonzinhos, não é porque eles querem fazer atos de caridade aos doentes, é porque eles sabem que a espiritualidade tem um fator de esperança, de suscitar fé, esperança, motivação. Isso analisando o fator psicológico, sem a gente pensar no fator espiritual. Mas sabe-se que a espiritualidade bem vivida, ela alavanca o sujeito, ela impulsiona. Veja que coisa maravilhosa quando a gente tem em mente, por exemplo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é muito curador. Se eu abraçar a graça de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, é a graça. E aí eu abraço. Então isso é altamente curador. Agora, tire isso e ponha, não a graça, mas o meu desempenho. É o que eu tenho que fazer.
Tire um Deus bondoso e ponha um Deus legalista que me cobra as 24 horas do meu dia dizendo quão ruim eu estou. Então, se você vai tirando os bons elementos, por exemplo, hoje eu costumo dizer que muitos evangélicos, o sangue de Jesus já não perdoa tanto, porque o cara já não acredita tanto no perdão de Deus. Ele tem que fazer por merecer, ele tem que se empenhar. Então, assim, se nós perdemos de vista o evangelho e entramos no campo da religião, do fardo dos fariseus, isso passa a ter um potencial altamente patológico, adoecedor, para as pessoas que estão nesse contexto. Então, isso seria, de fato, uma verdadeira contaminação espiritual. Quando o sujeito agrega, ou ele tem até aspectos do evangelho, mas ele pega muitas das ideias do farisaísmo. Por exemplo, o que era a teologia dos fariseus? Se a gente pensar a teologia de Jesus e a teologia dos fariseus, que foi a teologia que Jesus mais atacou. Ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Vede, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Se nós pegarmos a teologia dos fariseus, onde ela está calcada? Ela está calcada na justiça própria, no que eu faço. Por isso aqueles homens eles eram tão vaidosos. É por isso que o fariseu vai ao templo orar. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu vai ao templo orar. Agora veja, que interessante. Você vê, nem a oração é garantia de que o cara vai orar corretamente. Aliás, diga-se de passagem, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Né? Os fariseus tinham mais de 600 regras diárias. Então eles jejuavam, eles tinham muitas regras a guardar, eles dizimavam, né? É um estereótipo aí que muitos evangélicos gostariam, né? O cara jejua, dizima, tem todo um estereótipo aí que muitos evangélicos queriam. Mas Jesus os chamou de filhos do inferno, mesmo orando, jejuando e dando dízimo. Então, quando o fariseu vai ao templo para orar, repare como é a espiritualidade dele. Primeiro, diz o texto lá em Lucas que ele orava de si para si. Ele orava de si para si. E aí, como é que ele ora? Ele ora assim, Senhor, graças te dou, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu não roubo, eu não adultero, né? Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E ele diz ainda, ele aponta o publicano e diz, e não sou como aquele cara. Mas veja, é uma espiritualidade, é uma religiosidade muito centrada no eu, no que eu faço. Eu jejuo, graças te dou por mim. Graças te dou porque eu, não é Deus, é eu faço. Eu jejuo, eu oro, eu não minto, eu não adultero. E aí, o publicano do lado, Jesus diz que ele batia no peito e dizia, sê propício a mim, pecador. E diz o texto que ele nem ousava levantar os olhos ao céu. E aí, veja, Jesus pega esse cara que jejuava 2 vezes por semana, que não roubava, não adulterava, e que era um exímio dizimista, e diz que ele sai dali sem ser honrado. Ele diz, porque os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então diz que um saiu justificado e o outro não saiu justificado. Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente saber se nós estamos mais para o lado de Jesus ou se nós estamos mais para o lado do farisaísmo. É uma guerra mesmo, pastor, porque a gente vê isso muito. Muito. O que mais a gente vê? Eu costumo dizer lá na igreja o seguinte, que parece que a gente tem um ministério de crente que vem para a nossa igreja. E isso tem acontecido muito, né? A gente está recebendo muitos irmãos, mesmo que a gente pregue, evangelize e tenha grupo pequeno, e a gente sempre bata na tecla, a gente precisa ganhar almas, a gente acaba recebendo muitos irmãos de outras denominações. E exatamente por isso meu esposo, ele decidiu fazer essa série de mensagens, porque agora, eis que te digo,
nós fizemos o teste do seu livro. E Ok. foi uma surpresa muito grande, porque você pensa assim, e isso é muito enganador. A religiosidade, o religiosismo, ele nos engana muito. É aquilo que Sim. parece piedoso, né? Aquilo que tem cara de piedade, aquilo que te faz... é quase que você bota a faca no pescoço de Deus e fala assim, você tem que me abençoar, porque eu sou muito bonzinho. E o reino de Deus Sim. não é sobre ser bonzinho, é sobre ser justo. Bom é Deus, E né? O Senhor e a fala para o jovem rico. e a religiosidade, ela é vaidosa. Essa Vaidosa. é uma das características da religiosidade, porque o evangelho, ele produz em nós humildade, quebrantamento. Agora, a religiosidade não. Por que que Jesus disse assim? Não fiqueis orando nas praças, né? Mas vai lá para o seu quarto, tranca a sua porta, fala com teu pai em secreto. Por que que ele disse isso? Quem é que gostava na época de estar lá nas praças, lá e tal? E tá Claro, mostrando. os fariseus tinham esse aspecto de aparecer, né? Por exemplo, quando ele dizia, quando você for jejuar, não fiqueis contristados, cabisbaixos, mas unge a sua cabeça com óleo e tal. Porque quem é que ficava fazendo isso? Os fariseus. Então ele fala, olha, não precisa mostrar, teu Uhum. pai está te vendo. Quando a tua mão direita der, a esquerda não sabe. Então tem todo... O que Jesus vem trabalhar é uma espiritualidade diferente dos fariseus. Porque a espiritualidade religiosa é uma espiritualidade muito vaidosa. Né? O sujeito se torna vaidoso, ele começa a se achar melhor que os outros, ele Sim. se acha superior, ele se acha mais santo, né? O eu começa a aparecer demais, ele começa a proclamar os seus jejuns, ele começa a declamar o que ele faz para Deus. Então, você percebe que essa pessoa, ao invés de estar no caminho da humildade, a espiritualidade religiosa parece que infla mais ainda o ego dessa pessoa. E ela se torna uma pessoa muito vaidosa, muito difícil de se lidar, muito autocentrada. E aí você já sabe que ela está não com o fardo leve de Jesus, ela está no outro, trabalhando com aquele outro fardo. Agora, é uma coisa difícil porque vem regado de muitos versículos da Bíblia e tal, né? A Sim. coisa vem gloriada, mas você começa a perceber que a pessoa não tem aquelas características de Jesus, né? Ela não tem aquele quebrantamento, aquela simplicidade. É uma pessoa que está bastante inflada no ego dela. E a espiritualidade farisaica faz isso. Aliás, tem uma coisa interessante, o Eugene Peterson faz uma análise muito interessante lá de Gênesis, quando a serpente tenta Eva, e ele fala que a grande tentação da serpente para Eva não foi propriamente o fruto, mas foi quando a serpente fala, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, como Tereis. Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse como Deus, né, esse desejo de ser como Deus. Se você pega os evangelhos, qual era a grande disputa dos discípulos? Quem de nós é o maior? Então, esse religiosismo da nossa carne quer ser o maior. Nós queremos ser os maiores. Você veja entre nós, pastores, eu vou me colocar nesse lugar, como é que nós, pastores, disputamos títulos, né? Eu falava numa live ontem que eu fui numa igreja, o líder na época era presbítero. Passou um tempo, eu voltei lá, ele era pastor. Passou um tempo, eu voltei lá, ele era bispo. Passou um tempo, eu voltei lá, ele era apóstolo. Eu fiquei pensando, na próxima vez que eu voltasse, qual seria o título dele. Qual Porque ele seria? foi, Semideus. ele, ele foi Quarta galgando. pessoa da Então, Trindade. então, isso fala um pouco dessa inquietude religiosa, dessa coisa do ego, de cargos, de títulos. Então, quando Jesus, o maior de todos os títulos, é ser filho, né? O pai disse a ele, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Mas a religiosidade faz isso, ela
como você perguntou sobre uma das características da religiosidade, o que a religiosidade tem, por exemplo, como característica, até linkando com isso, você falou da orfandade, é que a religiosidade rouba de nós a identidade de filhos. O religioso, ele vai se identificar com a mentalidade escrava. Por isso a religiosidade é a grande mãe da orfandade. Porque Deus vai deixar de ser pai, porque não há graça nessa relação. Deus vai se tornar senhor ou um patrão, e eu vou me tornar um escravo, um fazedor de obras para agradar este patrão. Então, a religiosidade vai produzir essa mentalidade escrava. E escravo gosta muito de título, porque o escravo tem crise de identidade. Como ele não é filho, ele precisa muito de títulos. Então ele vai prosseguir, né, galgando mais e mais títulos, porque como ele não se sente filho, veja, eu não sei se você tem filho, mas é interessante, o grande prazer do filho é ser filho. Né? Você pode chegar, às vezes, numa empresa, quantas empresas aí que o dono da empresa põe lá um presidente, um fantoche, alguém que vai representá-lo. Mas quando chega o filho do dono lá na sala do presidente da empresa, o presidente, que é o maior dos títulos, que na verdade, entre aspas, é um escravo do dono, ele olha para aquele filho e diz: aí está o filho. E o filho é maior do que o presidente, porque ele é o filho do dono. Né? Mas a religiosidade, ela rouba essa identidade, ela nos torna escravos, a relação com Deus é de servo-patrão, em que eu tenho que trabalhar para que Deus me abençoe, me pagando, é como se a bênção fosse um pagamento pelo meu trabalho. Por isso que eu acho que o cristão, num sentido bom, mas me soa também um pouco como a questão de fazer por onde, de trabalhar para que esse patrão me pague com bênçãos. Né? E aí, se eu faço mais, ele me paga hora extra, se eu faço menos, ele desconta em folha no final do mês. Exatamente. É mais ou menos isso. É muito tremendo, pastor, porque isso aí está muito entranhado na nossa cultura, na cultura brasileira, na igreja evangélica, e a gente sente muito isso no convívio com os irmãos, no convívio mesmo, no dia a dia, essa coisa que o senhor falou do título, essa coisa da autojustiça, isso é muito próprio. Por quê? Como eu estava falando, os irmãos chegam lá na igreja, chegam de outras igrejas, já chegam assim, ó, lá na outra igreja eu era presbítero, lá na outra igreja eu era pastor, que o meu ministério é esse. E chega lá na igreja, como a gente já tinha dado o livro, então a gente já falava assim, ó, você é filho, vamos ver o que o pai vai querer com você, apague, meu marido fala muito assim, apague essa memória desse HD aí, vamos botar tudo novo. Vamos caminhar de novo. E eu acho, pastor, que essa questão da orfandade, ela está muito presente mesmo. E a gente percebe essa questão da ausência da paternidade, a falha da paternidade, quando a pessoa quer crescer na empresa, como o senhor falou. Ela faz tudo certinho para agradar o patrão. Ela não serve os irmãos, ela só serve quem é líder. Eu acho que essa é uma marca muito pertinente. O senhor traz no seu livro uma parte que eu amei, que fala sobre o filho, né? Sobre o filho pródigo, conta ali, e o filho que ficou. E dava para ver que ele tinha uma distorção na paternidade e ele tinha uma mentalidade escravizada. Porque ele não viu o pai, ele falou com um servo, ele ficou chateado. E o pai fala para ele, você está aqui o tempo todo, tudo que é meu é teu. Então, quem vive nesse meio e não se apropria de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, né, para nós, e aí busca esse título exacerbadamente. Sim. E aí, ou seja, essa relação com Deus, ela fica uma relação muito pesada, né?
ela fica Sim. muito uma relação por merecimento. Eu tenho que fazer, né, para merecer, né? E aí fica essa coisa muito pesada, porque a pessoa ela serve mais como escravo e não como filho. Acho que todos nós fomos chamados para servir, mas servir como filhos, não como escravos. Sim. Então, isso torna, veja, a religiosidade, ela tem dois fatores interessantes. Primeira coisa que ela vai roubar, se ela rouba de nós a nossa identidade de filhos, ela também vai roubar a identidade de Deus como Pai. Então Deus vai se tornar um ser distante. Então ela vai roubar essa identidade de pai. É interessante, porque o filho pródigo, mesmo todo rebelde saindo de casa, ele insistentemente se referencia ao pai como pai. Mesmo ele É. lá afastado, desviado, ele fala, eu tenho um pai, eu vou voltar ao meu pai. Quando ele volta, ele diz pai. Mas esse rapaz, o mais velho que fica, em nenhum momento da parábola ele chama o pai de pai. É interessante. E o que me chama mais atenção nessa parábola do pródigo é que esse filho mais velho, quando ele fala com o seu pai, ele diz: há tantos anos que te sirvo sem jamais quebrar um dos teus mandamentos. Então veja bem, eu costumo dizer o seguinte: a religiosidade ela pode produzir até uma aparente santidade. Mas santidade sem intimidade é a religiosidade dos fariseus. É os fariseus que guardam 600 regras diárias. É o cara que é um guardador de regras, mas ele não consegue chamar o pai de pai. Então, o religiosismo está muito focado nas regras, na doutrina, no pode, no não pode, se isso pode, se isso não pode. Os cristãos mais religiosos, eles estão muito preocupados com regras, né? Às vezes você vê um debate, às vezes eu pego aí pastores respondendo dúvidas, os cristãos evangélicos, eles têm muita dúvida, pode isso, pode tatuagem, pode camisa com caveira, pode não sei É. o quê, eles querem regras, eles querem saber pode isso, não pode aquilo, as pessoas querem um código de regras. Sim. Mas o que Jesus veio inaugurar não foi um código de regras, ele veio inaugurar um relacionamento. Consciência. Mas como as pessoas não têm esse relacionamento, elas querem regras. E o religioso se torna, então, um exímio guardador de regras. Tanto que ele fala ao pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais quebrar um dos teus mandamentos. Agora, é incrível como ele, apesar disso, não consegue chamar o seu pai de pai. Então, essa é a primeira área que a religiosidade rouba, é essa intimidade com o pai. E a segunda área que a religiosidade rouba também é a comunhão com o próximo. Porque esse cara não só tem dificuldade de chamar o pai de pai, mas ele tem dificuldade de ter uma interação saudável com o seu irmão. E a primeira coisa estranha é que quando é dito a ele que o irmão dele voltou para Verdade. casa, ele fica indignado. Porque essa é uma outra faceta do religiosismo. O sujeito, quanto mais religioso, mais invejoso ele se torna também. A religião, ela também tem essa característica da inveja. E a inveja é quando o bem do outro nos faz mal, né? Então, o religioso, ele não só compromete a relação com o pai, mas ele também compromete a relação com o próximo. Veja que ele é duro com o seu irmão. Ele diz: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então, veja, ele não tem, essa é a característica. Ele não tem intimidade com o pai e ele é duro com o seu irmão. E essas são duas áreas do religiosismo. Frieza na relação com o pai e dureza com o próximo. Então ele compromete esses dois campos. E onde que o religiosismo vai se calcar? Ele vai se calcar no guardar as regras. Então ele vai ser muito atento à lei do sábado, ele vai ser muito atento àqueles regramentos, né? Os fariseus eram assim, eles estavam lá muito atentos ao sábado, lavar a mão para comer,
todo aquele detalhismo, eles estavam atentos. Agora, na relação com Deus, era uma relação fria, apática, ele orava de si para si, e a relação com o próximo, não sou como aquele homem, né, o publicano, e ele fala do irmão, vindo por esse teu filho. Então veja, ele fecha as portas à relação com Deus, ele fecha as portas à relação com o próximo. Então os religiosos, no fundo, são bons guardadores de regras, sem comunhão com Deus e rígidos com o seu próximo. Isso é terrível. Isso é terrível porque isso quebra a comunhão, né? Isso não mostra o caráter de Cristo, né, pastor? É muito difícil. O religioso, ele não tem intimidade, ele não é tratado, não expressa fruto do Espírito, não expressa Sim. mudança de mente, não expressa caráter de Cristo. Então, é realmente muito complicado, muito difícil. Por isso E que aí a Jesus tinha comunhão essa relação ampla com o Pai, né? Jesus, ele tinha essa relação direta com o Pai, e ele atraía as pessoas. Por que as multidões amavam Jesus? As multidões estavam ali, né? Ele contagiava as multidões, os discípulos. Então ele tinha uma relação próxima, ele tinha uma relação com o Pai e uma relação próxima ali com as pessoas, né? E ele não tinha esse apego ao regramento. Tanto que ele não tinha apego que no sábado ele curava, que no sábado os discípulos se alimentaram. Então, de onde vem esse não tão apegamento à questão dos regramentos? Pelo seguinte, o que Jesus disse para os fariseus? Olha, vocês subverteram a ordem. Vocês colocaram a regra acima da pessoa humana. Quando é que as regras por si só, elas podem ser boas. Elas, aliás, são necessárias. Nós vivemos num mundo em que a gente tem que trabalhar e acatar regras, né? As regras podem ser importantes. Mas quando é que as regras são ruins? Quando as regras estão acima da vida humana. Então elas se tornam rígidas, né? Eu vou citar um exemplo aqui, eu sei que é um exemplo um pouco polêmico, né, mas cada um faça as suas análises. Por exemplo, eu atendo pessoas, e às vezes atendo gente sofrendo horrores num casamento. Por exemplo, pessoas sendo abusadas, pessoas sendo violentadas, literalmente violentadas, pessoas sendo traídas. Ah, mas eu não vou tomar uma providência, largar esse homem, esse pulador de cerca, esse vagabundo que me violenta, que faz tudo isso, porque Deus odeia o divórcio. Aí eu olho aquilo e falo assim, que interessante, né? É como se a regra estivesse acima dela. Então, assim, a pessoa humana que se lasque, conquanto mantenhamos a lei do casamento, a lei do sábado. Agora, o resto, as pessoas que estão ali dentro, são menos importantes. Então, quando nós fazemos essa subversão e colocamos a lei, a regra, a doutrina acima das pessoas, vou dar um outro exemplo. Igrejas em que, em dado momento, a doutrina está acima das pessoas. É muito comum, às vezes, um líder dizer assim, ah, você não concorda não? Vai embora. Você não está de acordo? Ah, junta suas coisas e vai embora. Ué, mas peraí, pastor, não é assim, não, mas você está aqui, é a visão, nós temos aqui a visão e tal. Mas peraí, não, você não quer, pode ir embora, você está aqui e tal. Aí o que você vê no fundo em algumas dessas congregações? As pessoas passam a ser descartáveis. Na medida em que essas regras são tão rígidas que elas não podem mais ser questionadas. As pessoas humanas podem, vai embora, não, fica à vontade, pode sair e tal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que isso não acabe criando uma série de patologias, de problemas no meio da igreja. Esse tema é um tema que mexe muito com todos nós, porque todos nós temos um pouco desse religiosismo, todos nós, eu tenho, eu ainda identifico na minha vida, todos, eu acho que isso é uma obra da carne, né? Deve estar lá em feitiçaria, idolatria, alguma coisa assim. Mas nós precisamos nos haver com isso,
para que isso não cresça, não nos tome, porque isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, isso atrapalha a forma de nós educarmos os nossos filhos, né? Perfeitamente. Pessoas muito rígidas, pais muito rígidos, vão querer enfiar a religião por goela abaixo. E você que se dane, não vão olhar o filho, o coração, né? Tem pais até que violentam os filhos. Então é um rigor tão grande, sabe? É um rigor tão grande que acaba produzindo um efeito contrário, que o sujeito passa a ter ódio da igreja e da instituição, em vez de ajudar, piorou. Porque, veja, aquele pai, quando o filho falou assim, olha, eu vou embora de casa, o que o pai fez? Você quer ir? O pai não falou, vou te amaldiçoar, vou te castigar, o capeta vai te pegar. Ele falou, mas olha que coisa interessante, quando aquele rapaz fez tudo lá de errado, ele lembrou que ele tinha um pai misericordioso. Agora imagine se ele lembrasse que ele tinha um pai como o irmão dele. Duro, rígido, não tinha nem voltado. Cruel, né? Justiceiro, mas ele lembra que ele tinha um bom pai, e isso fez com que ele regressasse a este lugar. Então, assim, Dani, a linha entre evangelho e religiosismo é uma linha muito fina, muito tênue, e às vezes a gente se confunde. Muito. Agora, pastor, é um tema assim muito vasto, né? Uma live não abarca tudo que a gente precisa, mas o caminho, eu sei que é um processo, não é uma coisa assim, nós todos estamos em processo de libertação dessa religiosidade, mas assim, o que o senhor pode aconselhar a igreja que está aqui reunida, né? Um caminho para que a gente seja liberto desse espírito? Então, eu acho que libertação completa só no céu, né? A gente pode ir melhorando. A gente pode ir se santificando desse religiosismo, dessa mentalidade. A gente pode ir melhorando. No meu livro, Contaminação Espiritual, eu coloco algumas dicas. Por exemplo, restaurar a mentalidade de filho. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais a mentalidade de filho. Alguns critérios importantes. Entender que o amor de Deus é incondicional, entender a graça desse pai, entender que a desobediência priva de bênçãos, mas nunca do amor, entender a nossa herança, trabalhar muito o conceito da graça. Eu acho que esse é o caminho, trabalhar bastante essa mentalidade de filho, porque a religiosidade, ela trabalha muito a mentalidade escrava, né, de fazer por merecer. A gente tem que fazer porque a gente ama. A gente tem que fazer porque é um ideal, é um amor, a gente quer fazer, a gente tem paixão por Deus. Então, eu acho que a motivação não pode ser aquela motivação salarial do empregado com o patrão. Eu acho que tem que ser algo que tem que transcender isso. Uma outra coisa, focar a questão da santidade pela graça e não pela lei. Então, a relação, eu acho que a graça, a mudança de vida se dá muito na relação com Deus, na relação, na convivência, no relacionamento. Então, não é um código de regras, não é um código de conduta. Eu acho que, claro, a gente tem alguns parâmetros, mas eu acho que isso fala muito de um relacionamento nosso com Deus. Eu acho que um terceiro ponto que pode ajudar é arrependimento, ver onde você caiu. Onde é que você caiu e deixou o primeiro amor? Eu costumo dizer que a religiosidade é a tentativa de servir a Deus sem paixão. É o que aconteceu com os fariseus. Eles começaram, a história do farisaísmo começou boa, mas depois ficou a regra pela regra. É o que está lá em Apocalipse. Vocês servem muito bem, vocês odeiam o pecado, os falsos apóstolos, mas vocês perderam a paixão. Vocês fazem
como uma conduta formalista, mas sem amor, sem paixão. Acho que uma outra coisa que também pode ajudar é perdoar pessoas que nos feriram, perdoar pessoas que nos contaminaram. Existem pessoas que foram criadas debaixo de uma religiosidade muito pesada, muito legalista, muito tolhedora. Pais, né, que tolheram seus filhos. Tem filho. Olha, eu atendo filhos de gente que não teve adolescência, gente que era debaixo de um jugo terrível, não podia fazer nada. Então a pessoa cresceu com esse jugo sobre a vida dela e aí depois lá na frente fez tudo e muito mais que às vezes o pai e a mãe nunca quis. Porque saiu debaixo daquele jugo e falou, agora chega desse negócio e foi fazer tudo que não presta. E aí engravida, como já atendi, vai para as drogas, vai para a transgressão. Quando você põe um jugo muito pesado sobre alguém, esse é um movimento interessante. Todo movimento de que você coloca uma perseguição muito forte, você desperta no outro um desejo de se opor àquilo. Tem o Malcolm Smith dizia isso, ao invés de dizer não ao pecado, diga sim a Cristo. A religiosidade, ela fica muito focada no não, no não, no não, não pode isso, não pode, não pode, não pode. E o cara fica focado no não, fique focado no sim. Fique focado no que Deus quer, o que ele tem de melhor. Então, a religião é muito não. O evangelho é mais sim. O que Cristo quer? Qual é o propósito dele? Mas tem gente que foi muito focado na repressão. E aí o cara lá na frente acaba fazendo muita coisa que não presta. Existem pesquisas que mostram isso, né? Até uma relação entre legalismo e perversão. São duas coisas que caminham muito próximas. Pessoas muito legalistas estão muito próximas da perversão. São as pessoas que mais vão ter vontade de adulterar, de ver pornografia. Quanto maior é o jugo, mais o sujeito tem vontade de jogar aquilo para fora. Então, viva de uma maneira leve, jugo leve, suave, né? Então, a gente tem que perdoar essas pessoas que nos apresentaram esse evangelho pesado. Quinto lugar, eu coloco aqui, treinar a transparência. A religiosidade, como eu disse, ela é vaidosa, ela ama a aparência. Então, uma das formas de nós tratarmos o nosso religiosismo é sermos mais humanos. Essa é uma coisa interessante. A espiritualidade de Cristo, ela deveria nos tornar mais gente. Porque Cristo chorou, Cristo teve fome, né? Cristo foi crucificado nu, Cristo teve amigos. Então, o líder deveria se humanizar mais. Essa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade que nos humanize. Então, treinar mais a transparência, ser mais humano, falar mais das suas fraquezas, falar mais dos nossos vícios, falar mais, né, trabalhar mais a transparência. Agora, porque isso vai nos ajudar a ficar livre dessa capa da aparência, que a religiosidade tem muito essa capa da aparência. Uma outra coisa, falta quanto tempo, Dani? Falta 4 minutos. 4 minutos, vai rápido. O último ponto aqui que eu deixaria é aprofundar os relacionamentos. Porque uma coisa que Jesus fez, quando ele conheceu os seus discípulos, o primeiro título que ele os deu foi discípulos. 1 ano e meio depois, ele os chamou de apóstolos. E no final da caminhada, em João 15, diz que ele os chamou de amigos. Amigos. Né? Estatísticas falam que Jesus gastou 80% do tempo dele apenas com aqueles 12 homens. Então, ele aprofundou as relações. E o Evangelho nos leva a isso, a aprofundar as relações. Estranhamente, uma pesquisa americana indicou que 70% dos pastores não têm um amigo sequer. Pastores são conhecidos como figuras solitárias. Verdade. Agora, me chama a atenção que a palavra fariseu significa separado. Aí eu costumo dizer separado de gente. Então, os fariseus eram figuras solitárias.
em si mesmadas. Jesus não, ele tinha amigos. Ele chama os seus discípulos de amigos, e dos amigos, dos 12, ele tinha 3, que eu costumo dizer, são amigos de alma. São esses 3 que ele se revelou na transfiguração. São esses 3 que ele, no Getsemane, ele diz: a minha alma está triste até a morte. Então, além dos amigos, ele tinha os amigos mais próximos. É estranho quando líderes não têm amigos, eles têm apenas colegas. Isso me lembra um pouco esse espírito fariseu. Então, se nós queremos tratar a nossa religiosidade, nós precisamos ter amigos. Eu já vi muito crente dizer que amigo é coisa do mundo. Quantos eu já escutei? Ah, amigo é coisa do mundo, agora nós somos irmãos. Então as pessoas não têm amigos. Então a comunhão passa a ser uma relação superficial, cheia de clichês, a paz, como vai, tudo bem. E aí, no fundo, as pessoas não têm relacionamento, elas não têm é um Paulo que não tem um Timóteo, um Epafrodito, é um Davi que não tem um Jonatas, é um Jesus que não tem um Pedro, um Tiago, um João. É mais um fariseu, uma figura separada, solitária, que tornou sua relação com Deus formal, e alguém rígido com o próximo. Então, por isso que a pesquisa lá no Instituto Americano constatou que 70% dos evangélicos têm mais aparência com os fariseus. Então, essa palavra, eu gostaria que ela não fosse um desestímulo, mas ela fosse um alerta. Porque essa palavra me livrou de um burnout crônico. Agora, é uma mudança gradativa que a gente precisa ir fazendo, que a gente precisa ir se trabalhando, porque aí sim o evangelho tem poder de gerar saúde, saúde dentro de casa, saúde na família, saúde na igreja. Uma vez eu dei uma palestra numa igreja, eu dei uma palestra sobre abuso. Uma igreja não, foi num congresso. Eu falei de todas as características do abuso, né? Aí no final um pastor veio para mim e perguntou assim: olha, um colega veio me perguntar, e agora como nós vamos pastorear depois de ouvir tudo isso? Aí ele falou: mas vamos pastorear sem abusar das pessoas? Será que para pastorear a gente tem que abusar, a gente tem que controlar, a gente tem que manipular? Então é possível viver o evangelho sem essa religiosidade? Eu acho que é possível. Agora nós vamos precisar mergulhar na palavra e buscar como é que a gente pode viver esse evangelho mais simples, mais humano, mais interativo com o próximo, um com o outro. Amém, pastor. Que bênção. Maravilhoso, pastor. Pena que já deu tempo e a gente precisa salvar a live. Pastor, que live esclarecedora. Que Deus abençoe o senhor. O pessoal amou. Espero que o senhor volte para falar do burnout, porque eu também tive burnout e eu sei que é dureza. É um exercício diário para a gente enfrentar e para a gente não voltar àquele estado anterior. Isso aí. É complicado. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada mesmo. Uma grande honra ter o senhor aqui. Prazer todo meu, Dani. Amém. Obrigado. Tá, fica com Deus. Tá, depois você salva e me manda o link. Vou mandar, pode deixar. Tá, com certeza. Um beijão. Tá bom? Obrigado. Um abraço, fica com Deus. pastor. Deus abençoe. Um abração. Obrigado. Beijão. Valeu. Amém. Bom, pessoal, vou encerrar aqui, tá? Porque eu vou deixar gravado. Fiquem tranquilos, vai ficar no feed para vocês verem à vontade e mandar para os amigos. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês que não conhecem meu IG vão lá no feed, olhem lá as palavras e tem sido muito edificante também. Sejam muito bem-vindos a essa casa, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima live.